É melhor imprimir provas para estudar ou fazer online? Isso aqui o Rodrigo Soares mandou para mim. Professor, será que faz diferença na preparação para o concurso imprimir umas 10 provas a poucos dias da prova real para ir treinando, rabiscar no papel para pegar intimidade? Não que eu não use papel, pelo contrário, uso muito, porém tem algo a aprender dessa experiência de ter provas em mãos. Um gabarito para preencher as bolinhas, como se fosse um dia mesmo da prova? Parece algo bobo, mas o perigo mora nesses detalhes. Eu aproveitei a dúvida do Rodrigo para expandir ainda mais esse tema. Veja só, primeira coisa, vocês que estudam para provas e concursos específicos, provas de titulação, faculdade não dá até para fazer isso, mas provas de titulação, concursos e tal, vocês precisam fazer provas. Ponto. Por quê? Porque prova e concurso é conhecimento e resistência. Conhecimento e resistência. Entenda isso. Resistência por quê? Porque você fica numa cadeira que muitas vezes não é confortável, aí fica lá um tempão sentado, aí você lê aquelas letrinhas desse tamanho pequenininho, e você tem que ficar atento naquela letrinha, às vezes tá calor ou às vezes tá frio demais, aí algum xarope lá fica abrindo um pacote de bolacha com um negócio, você faz um barulho, pega lá o barulho, o cara vai... Você tá fazendo a prova, o cara vai pegar a bolachinha dele, não, deixa a pessoa pegar a bolachinha, aí faz aquele barulho, aí enfim... Tudo isso é resistência. Resistência a fazer uma prova. Se você não tem resistência, você pode ter o melhor conhecimento possível. Sabe o que você vai fazer no final da prova? Cara, bicho, eu não aguento mais. Marca qualquer coisa, marca qualquer bolinha aqui no gabarito e foi. Não quero nem ver. O seu corpo quer fugir. Lembra da inteligência emocional que falamos no início da live? Ele quer fugir. Então treine muito com provas. Ponto. Treine muito com provas. O grande ponto que eu quis expandir aqui essa dúvida do Rodrigo, né? Do Rodrigo é o seguinte: andam surgindo provas em modalidade online. Desde da pandemia, né, que as pessoas tiveram que viver na pandemia, todo mundo fechado, surgiram muitas provas online e muitas bancas, muitas avaliadoras perceberam que pode se aplicar uma prova online com uma boa qualidade. Isso, inclusive, é uma tendência nos Estados Unidos. Pode-se dizer, 2018, eu já atendi alunos que faziam provas de revalidação de diploma nos Estados Unidos, no Canadá, que as provas são online. Entende? Então, assim, é uma coisa que já está acontecendo faz hora, lá já é bem comum. O que eu recomendo? Eu recomendo que você treine de acordo com a sua prova. A sua prova é física, ou seja, no papel, imprima e faça. A sua prova é no computador, faça no computador. Por quê? Porque o computador tem outro agravante, que é o quê? Muitas vezes você numa tela de computador, você pisca menos. Por piscar menos, o seu olho ele se irrita mais. Então você começa a ver com uma certa dificuldade. Fora que a tela do computador, dependendo de como você tá, dificulta se você não tem um espaço muito bom. Você tem vários outros elementos. Você não tem, às vezes, um papel de suporte. Eu fiz uma prova online, que foi uma prova de proficiência de língua espanhola para o meu mestrado. Então eu não podia usar nada. No sistema deles falou, olha, você não saia dessa tela. Se você sair, você está reprovado. Então eu não podia ter bloco de notas, nada. O dicionário eu tinha que mostrar para eles. Falar, olha, eu estou com um dicionário físico aqui, mostrar para eles para poder fazer. Então, assim, tem uma série de regras dentro dessas provas que vale a pena você treinar. Uma pessoa que eu atendi para revalidação do diploma de contabilidade lá nos Estados Unidos, no Texas especificamente, o sistema dela era muito dinâmico. Ele tinha um contador de tempo, e aí esse contador de tempo ele ficava rodando na tela dela, e aí ela tinha que ir passando para a próxima questão. Então muitas provas online, por exemplo, não dá a possibilidade da prova física, que é o quê? Eu fazer e depois voltar para reler a prova. Você vai fazendo e foi embora, acabou, não tem como voltar. E ela tinha no programa dela de estudos lá, que ela comprou o pacote de cursos, né, quando eu organizei, ela tinha um sisteminha que permitia para ela treinar a prova. E ela usava isso. Eu falei, não, vamos usar isso, né? Fizemos uma série de treinamento para ela conseguir revalidação. E ela conseguiu
por causa também desse treino, fora toda a metodologia. Lógico, pessoal, a gente fala aqui que você tem que fazer prova, né? Eu vou fazer só prova e pronto. Pronto, já estudei. Não é assim, tá? Tem muita gente que fala bobagem aqui. Não, você só pega a prova, estuda e estuda pelos seus erros. Não é assim, cara. Não dá pra você estudar para uma prova sem uma base teórica, sem base de conhecimento. Mais uma vez, vale o meu vídeo, base de conhecimento. Coloque base de conhecimento, professor Piscine, PICCI, N de navio I, que você vai encontrar aí sobre isso. Tá? Então faz sim o treino. Tá? E o treino ele é rotineiro, não é só poucos dias antes da prova, igual o Rodrigo colocou. Poucos dias antes da prova. Não, faz sempre. Tá? Porque você vai ter que lidar com isso. Lidar com a situação de prova. O que eu recomendo até você trabalhar a sua imaginação para se imaginar fazendo a prova. Por quê? Porque muitas vezes em dias de provas, algumas pessoas têm problemas que somatizam no corpo. Então a pessoa tem uma dor de barriga, ela começa a suar, ela começa a ter vertigem. Você entende? Tá dando uma coisa ali nela em relação ao estresse, ansiedade e da pressão de uma prova. Então isso serve até para você fazer o seu treino, se situar mentalmente. Se situar mentalmente para ajudar você a fazer sua prova no dia. Mas é importante que seja de forma rotineira. Entendeu? Sempre você vai fazendo, você vai fazendo, até conseguir. Senão o resultado não vai aparecer. Beleza? Então tenha isso muito claro, tá? Quando você vai fazer os seus estudos. Você vai trabalhar também com a prática de provas. Vai trabalhar, invariavelmente. O pessoal da faculdade não, né? E já é outro elemento, não precisa fazer isso. Eles vão respondendo questões, porque é diferente as provas da faculdade. Prova EAD, prova de faculdade presencial. Agora, o do concurso, sim. Não dá, até porque prova de faculdade não dá pra você pegar questões anteriores, questões antigas, tá? São coisas que não dá pra fazer. Beleza? Ficou claro? Coloca aqui pra mim se ficou claro, se ficou alguma dúvida sobre o tema, deixe nos comentários ao vivo ou na gravação, que eu ajudo você também, sem problema algum.